Deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar a reflexão da palavra de Deus nessa noite. Quem está com fome aqui? Diga amém. Quem está com fome, diga amém. Tá. Você é daquelas pessoas que quando come, você come à medida que está lá, ou você come até você se sentir completamente saciado? Eu não sei se eu falo para você levantar a mão ou não. Porque, na verdade, às vezes nós colocamos aquela medida no prato. Algumas pessoas mais rigorosas pesam, né? Ali, aquelas gramas. Não é o pesar para pagar mais barato na comida aquilo, não. Aí você coloca aquela comida, mas aí você está com vontade de comer mais, mas você sabe que não vai ser legal, aí você segura. Mas outras pessoas não, vão lá, come, aí ainda não está saciada, vai lá e come de novo. Come um pãozinho francês, não ficou saciado, mais um pãozinho francês. E outro pãozinho francês. Quem come mais do que... Não, deixa eu perguntar esse tipo de coisa, não. Porque eu quero falar sobre saciedade nessa noite. E saciedade é o estado de uma pessoa completamente saciada, satisfeita, completa, que não sente a necessidade de mais. Ela está satisfeita. Porque o ser humano, ele está em busca de saciar a sua fome. Ou posso dizer, as suas fomes, os seus desejos, os seus apetites. Sejam eles quais forem, o ser humano está em busca de saciedade. E a pergunta que nós temos que começar a pensar hoje, a refletir hoje é: estamos saciados? Você está saciado? Você tem satisfação completa? Ou ainda está faltando algo a mais? E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, e chamo os irmãos para abrirem a sua Bíblia em João capítulo 6, Evangelho segundo narrou o evangelista João. Capítulo 6. Vamos tentar manter a nossa atenção a despeito de que tem uma festa ocorrendo lá em cima, festa cristã, mas elas vão ouvir a palavra, tá? Algo muito especial, tem um fantoche lá com uma historinha. João capítulo 6, a partir do versículo 1, aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência, a santa palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles.
e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo um rei à força. Deixa eu ler de novo aqui. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Deixa eu ler de novo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que havia ali apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, vamos ler juntos? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. É somente até aí. Deixa eu repetir com você que eu troquei a fome pela sede. Juntos, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome,
e quem crer em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Dá-nos desse pão nessa noite. Dá-nos desta comida e desta bebida nessa noite. Me usa como instrumento em tuas mãos, para que nós possamos sair daqui edificados. Eu te oro assim em nome de Jesus por tua rica misericórdia, e todos digam amém. Jesus foi para aqueles homens exatamente o que eles queriam. Por que não dizer o que eles precisavam? Porque Jesus proveu aquilo que saciou a fome deles. Jesus olha aquelas pessoas se aproximando e ele já prepara os discípulos e fala, vamos dar de comer para essa turma. E depois de tudo que nós já sabemos e conhecemos toda essa história, Jesus multiplica os pães. E aqueles homens, eles não comem numa medida pequena. A palavra diz que eles comeram até ficar satisfeitos. Eles não comeram preocupados com a dieta, eles não comeram preocupados de não ter pão no outro dia, eles comeram até saciar completamente a sua fome. Eles comeram pão, eles comeram peixe, devem ter feito uma fogueira, assado peixe de alguma forma. E o impacto na vida daqueles homens com esse milagre, porque eles viram que houve um milagre, eles viram o sinal, eles viram que tinha ali muito pouco para alimentar cerca de 5.000 pessoas. O impacto na vida deles foi tão grande que eles queriam fazer de Jesus o seu rei. Porque quem não quer um rei como este, que supre a sua necessidade, que sem você fazer nada, sem você trabalhar, sem você mexer um pauzinho, ele pega e te dá o alimento, aquilo que você precisa para viver ou para sobreviver. Quem não quer um rei como este? Qualquer um quer. E eles reconheceram sim que Jesus era o Messias, da forma deles. Porque o povo esperava um Messias que fosse um rei militar, um rei que libertasse os judeus do poder de Roma, um rei que começasse a dominar sobre todo o povo e começasse a pôr em ordem todas as coisas. Então, da forma deles, eles reconheceram que Jesus era o Messias, porque eles reconheceram que Jesus fez um sinal ali miraculoso. É o que está escrito aqui no versículo 14 e 15. Quando as pessoas viram, do capítulo 6, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, que devia vir ao mundo, que estava prometido. E eles estão falando aqui da maneira dele, daquele que é o Messias prometido. E o texto diz que Jesus ficou sabendo, o próximo verso, que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Eles conversaram, esse cara tem que reinar sobre a gente. Esse cara tem que ser o nosso governante. Jesus fez uma propaganda que nem ele queria. Uma propaganda política que nem ele queria. Ele quis alimentar o povo, e o povo pegou, opa, esse aqui vai ser o nosso presidente, esse aqui vai ser o nosso governador, esse aqui vai ser o nosso rei. Mas Jesus não estava atrás disso. Então Jesus se retira, como sempre fazia, e vai para o monte orar. João fala de uma forma muito simplista, né? Aquilo que aconteceu quando Jesus andou sobre as águas, porque esse não era o foco da mensagem de João aqui. O foco da mensagem de João era outro. Então João passa aqui rapidamente pelo relato de que os discípulos foram na frente, Jesus foi depois, Jesus vai andando sobre o mar. É aqui que Pedro anda também sobre as águas, afunda, e Jesus o levanta de novo, e eles entram no barco e eles chegam
até o outro lado. E quando o povo chega, aquele povo que comeu, volta ao lugar onde Jesus estava, eles só vê o barquinho. Eles não veem Jesus e eles começam a pensar, ele deve ter atravessado. E de uma maneira, queridos, milagrosa que eu posso dizer, porque Deus ele comanda sobre todas as coisas, Ele dirige sobre todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas. Aparece um monte de barco lá. Um monte de barco aparece lá e esse barco transporta as pessoas para o outro lado do lago onde Jesus estava, para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, como o texto nos ensina, e eles vão até o outro lado para ver Jesus. Eles vão até o outro lado, atrás de Jesus. Mas é interessante, querido, o que Jesus deixa claro aqui. Eles viram o sinal milagroso que Jesus fez. Veja só, eles viram que o que aconteceu ali não foi algo natural, mas foi um milagre, foi um sinal do céu. Eles entenderam, por causa daquele milagre, que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele era alguém especial, como eles mesmos disseram, ele era o profeta que devia vir ao mundo. Mas eles vão atrás de Jesus só para tomar, mais uma vez, um bom café da manhã. Foi para isso que eles foram atrás de Jesus. Isso segundo as palavras de Jesus mesmo. Veja o versículo 25 e 26. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Comeram sem medida. Vocês saciaram a fome de vocês. Vocês saciaram o estômago de vocês. Vocês não vieram atrás de mim por causa de um milagre. Vocês não vieram atrás de mim porque eu sou o Cristo. Mas vocês vieram atrás de mim porque vocês estão com fome. E sabe o que é brabo aqui, gente? É que se eu chegar para você e falar: eu estou entendendo muito bem porque você está fazendo isso assim, assim, assim. Na verdade, o que você quer é isso. Eu posso estar certo. Eu posso estar errado. Mas Jesus não julga mal ninguém. Jesus conhece toda a verdade. E não adiantava ele falar: que isso, mestre? Não, o senhor está enganado. Não, a gente veio porque o Senhor... Não adiantaria ele falando isso, porque Jesus sonda os corações. E Jesus fala para eles: vocês não estão interessados em mim, vocês estão interessados em encher o estômago de vocês, em comer o papá de vocês. Eles queriam saciar o estômago deles, a fome deles, mas Jesus queria dar algo maior do que isso para eles. E glória a Deus, porque Jesus quer fazer mais em nossas vidas do que prover os nossos recursos materiais, prover os nossos recursos terrenos. Então Jesus faz o quê? Jesus desafia aqueles homens a buscar algo maior do que a satisfação das coisas terrenas. Vou repetir: Jesus desafia aqueles homens a buscar algo maior do que a satisfação das coisas terrenas e que perecem, e buscar algo para satisfazer a sua vida eternamente. Veja só o que ele fala no versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vamos ler juntos esse versículo? Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
trabalhem, corram atrás. Não é assim que a gente fala, meu filho, corre atrás. Quando a gente quer ver alguém trabalhar, a gente fala para a pessoa, corre atrás. E Jesus está falando aqui para aqueles homens, corre atrás, não de coisas que perecem, mas de coisas que são para a eternidade. De coisas espirituais, corra atrás daquilo que só o Pai pode te dar, daquilo que só em Deus você pode encontrar. Porque nós corremos muito atrás de coisas materiais, nós nos esforçamos muito por coisas materiais, mas o Senhor está chamando aqueles homens, e nos chama também hoje, para nos esforçarmos por alcançarmos coisas espirituais para a nossa vida. Porque coisa espiritual, querido, ela não vem de bandeja. A gente tem que trabalhar por isso. A gente tem que trabalhar pela nossa vida espiritual. A gente tem que trabalhar pela nossa santificação. A gente tem que trabalhar pela nossa comunhão. Isso não acontece naturalmente. Eu já falei N vezes e vou continuar falando até o Senhor me tirar, me levar, fazer o que tiver que fazer, mas eu vou sempre falar que as coisas, que o que acontece naturalmente na nossa vida é o pecado, é o afastamento de Deus, como seres humanos nesse corpo, nessa carne, nesse tabernáculo, nessa tenda aqui, nós precisamos correr atrás das coisas espirituais para a nossa vida, é esforço, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam vão entrar nele. E Jesus está falando aqui para esses homens, cara, corre atrás de coisas espirituais e para de ficar querendo só as coisas terrenas. Mas aqueles homens não estão atrás disso. Eles ainda estão buscando a satisfação terrena e perecível. Jesus dá essa exortação a eles, e eles de primeira mão têm uma certa resposta espiritual. Veja só o versículo 28. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Para fazer o que Deus quer, para fazer a vontade de Deus. Aí Jesus responde, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Em outras palavras, a resposta de Jesus foi, a obra de Deus é essa, creia em mim. Eles já tinham dito que Jesus era o enviado, sim ou não? Aí Jesus fala para eles, vocês vieram aqui só para tomar um bom café da manhã e comer até não aguentar mais. Mas eu quero falar para vocês, corra atrás como vocês correram de um lado para outro do mar por coisas que não são perecíveis. Aí eles falam, então tá legal, como que a gente faz para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus? Jesus fala, creia em mim. Mas aí a carne, de novo, a natureza humana de novo grita, porque veja só os próximos versos. Eles disseram, versículo 30, então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Ei, eles não já tinham crido no sinal? Eles não já tinham visto o sinal? Sim ou não? Aí eu falo, o Senhor quer que a gente creia na gente? Que eles entenderam a palavra de Jesus. Jesus falou, quer fazer a obra do Pai? Creia em mim. Então eles agora querem meio que testar Jesus. Então, dá um sinal, mas olha só a natureza humana. Olha o que eles falam. Nossos pais fizeram o quê? Comeram, diga, comeram. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Olha, eu só posso chegar à conclusão de que esses caras estavam com muita fome. Eles foram em jejum, chegaram lá achando que Jesus ia dar mais pão para eles, Jesus não estava, atravessaram o mar de Tiberíades, chegaram lá, e quando Jesus dá uma chance para eles, o que eles pedem a Jesus? Pão. Por que não pediu outro sinal? Desce, faz um relâmpago, fazer bum, faz chover agora. Olha a sugestão dele. Moisés deu pão para o povo. O que o senhor acha de dar um pãozinho para a gente? Diga misericórdia, Senhor. Misericórdia.
Estes homens representam fielmente a natureza humana, gente. O ser humano é um ser insaciável. Nós somos insaciáveis, nós sempre queremos mais. Eles viram os sinais, eles comeram e beberam com facilidade, agora eles pedem mais sinais. Se for possível, pão e peixe. O ser humano sempre quer mais. A gente precisa reconhecer isso em nós. Nós estamos sempre desejosos por algo. O ser humano está em busca constante de prazer e satisfação. Mas o que o ser humano quer de fato é saciar a sua alma. Nós estamos sempre em busca de mais, e esse mais é uma fome que a nossa alma tem. Mais do que a fome do estômago. Mais do que a fome do corpo. A nossa alma tem fome. Nós somos alma vivente, e a palavra grega lá, hebraica lá do Gênesis, fala de garganta, uma origem. Nem vou saber explicar bem para os irmãos, mas dá a entender que nós somos seres que nós fomos criados para isso, para nos alimentarmos, e por isso nós sempre estamos desejosos de algo. Nós sempre queremos algo mais do que apenas a nossa carne. Você quer ver um exemplo que eu vou dar para os irmãos? A comida, desde muitos tempos, desde os tempos antigos, ela deixou de ser apenas uma questão de saciar a fome e passou a ser algo que sacia a alma. Porque saciar a fome, qualquer coisa sacia. Para saciar a fome, você compra aquela goma de tapioca, você joga ela na frigideira. Quem gosta? Né? E mesmo sem ser algo que tenha um sabor, tal, mas você vai comer e vai, pelo menos naquele momento, saciar sua fome, sim ou não? Mas a comida, ela deixou de ser apenas algo que sacia a fome, mas algo que sacia a alma. A gente observa isso nos próprios relatos bíblicos, onde você via que os reis tinham as suas comidas, não as suas iguarias. Sim ou não? Então não é uma coisa apenas de comer para satisfazer a necessidade do corpo, mas de que delícia. Não é verdade? Pessoas gastam dinheiro enormes em restaurantes chiques, não para saciar a fome, mas para saciar a alma. E deixa eu deixar algo bem claro, né? Eu vou deixar algo bem claro aqui. Eu não estou falando aqui contra você comer nos melhores restaurantes. Que Deus te abençoe. Vá lá, coma nos melhores restaurantes. Quem gosta, vai. Né? Vai lá, paga o que você tem que pagar. Mas, veja só. Você um dia está em casa e você sentiu fome. Você sentiu vontade de comer. E lá na tua casa você tem aquele pão plus vita integral. Você tem na geladeira aquela... Como é que é aquele queijo que é light mesmo, hein? Ricota. Né? E você tem uma cenourinha. E você pode ir lá e fazer um sanduíche e você saciar, e até gostoso para quem gosta, e saciar a sua fome. Mas de repente você pensa, não. Hoje eu vou lá no Outback, ou no Dom Costela, ou no Quinta Jabotá, sei lá como é que é o nome. Tem um nome aí, negócio que vende costela lá, que eu uma vez fui lá. Né? Aí você poderia comer ali na sua casa e por um custo de talvez, na soma total de 2 fatias de pão, quem não come até se encher, né? Aí você vai gastar R$5 para você saciar sua fome. Mas você quer mais do que isso. Aí você vai lá e gasta você e sua esposa no mínimo R$180, R$200. Sim ou não?
Aí você vai lá. E eu pergunto, você foi para saciar sua fome? Não. Você foi para saciar sua alma. Para ter o prazer de se arrumar com a sua esposa. Veja, não estou falando mal disso não. Mas você quis saciar um desejo, um prazer de se arrumar, sair da rotina, pegar sua esposa, colocar dentro do carro, ou chamar o Uber, ir lá no restaurante, seja que for, e você chegar lá e a pessoa colocar aquela costela, assim, né? Aquela coisa bonita. Aí você, olha o prazer. Muito melhor do que aquele sanduíche natural. Né? Aí você vai lá, se degusta, come. Você não mata somente a fome do seu corpo, você mata a fome da sua alma. Esse é o ser humano. Nós queremos isso. Nós estamos em busca disso. Da mesma maneira, nós estamos sempre em busca de algo para nos saciar, para nos encher, para nos preencher. É por isso que pessoas viciam. Pessoas viciam em bebidas, em álcool, em drogas, cigarro, sexo, pornografia e tantas outras coisas pecaminosas, porque elas estão querendo de alguma maneira saciar a sua alma, preencher algo dentro de si, e para isso ela lança mão de coisas ilícitas e coisas lícitas, como eu acabei de falar aqui do restaurante, em vídeos diversos, embora haja vídeos lícitos e ilícitos, em curtida. Você sabe que curtida no Facebook vicia, sim ou não? Quem sabe? Quem sabe disso, diga amém. Quem ainda não sabe disso, talvez tenha esse vício e nem reconhece. Porque é bom quando eu coloco minha foto, aí tem um monte de curtida lá, sim ou não? Sim. E isso vicia. Lídia outro dia fez um vídeo de um gatinho lá da Rebeca. Aí foi curtido ou viu a visualização que ela teve no TikTok? Os dois, né? Um monte. Foi acontecendo. Esse que foi assim. Eu falei, caraca, mulher. As minhas mensagens não recebem 10% dessas curtidas. Aí a gente começou a pilhar ela, a brincar. Vai ficar viciada em receber curtida, porque vicia. É bom você faz alguma coisa que as pessoas olham e... Por isso que as pessoas estão... Eita, aquela coisa toda. Porque as pessoas querem isso e se viciam nisso. As pessoas se viciam em fotos, em academia, em corrida, em aventuras, em tudo, porque nós somos seres insaciáveis até comermos do pão da vida. Até comermos do pão da vida, nós somos pessoas insaciáveis. Por isso que Jesus vai falar para eles logo nos versos seguintes, versículo 32 a 35. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos ler esse verso. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. De novo, para eu ler direito. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Aí eles falam: então, Senhor, nos dá desse pão. Aí Jesus respondeu, vocês de novo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Só Jesus, querido. Há uma fome dentro de nós que só Jesus pode saciar. Há uma sede dentro de nós que só Jesus pode saciar. Aquele hino que a gente canta, como faz tempo que não canta, né? Santo, misteriosa água viva. Outro dia eu estava ouvindo, realmente é um mistério
mistério. Jesus é a água da vida. Por isso que ele fala com aquela mulher lá aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana estava buscando saciar a vida emocional dela. Ela estava com uma fome emocional e de tantas formas ela estava buscando saciar a sua fome. Ela já tinha tido 5 maridos, porque a fome da nossa alma, a gente tenta saciar com coisas erradas. Vamos aqui em João capítulo 4, deixa eu ler alguns textos, que esse texto é tão fantástico, que está dentro da mesma mensagem de Jesus. Veja só, capítulo 4 de João. A partir do verso 5, dá para ler, vamos lá. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: me dá um pouco dessa água, mulher, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, me pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus respondeu àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água para beber, mulher? Você me pediria, você quer me pedir água, e eu lhe daria não qualquer água, mas eu te daria uma água viva. Aleluia! Mulher, você não sabe com quem você está falando. Aleluia! Aquela mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde o Senhor vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que lhe deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber, vamos ler juntos daí em diante, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Jesus, o pão da vida, a água da vida. Jesus é o único, queridos, que pode saciar a fome e a sede da nossa alma. Eu vou repetir: Jesus é o único que pode saciar a fome e a sede da nossa alma. Voltando ao capítulo 6, mas lá na frente, no versículo 53, aleluia, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quando a gente olha o texto todo, a gente consegue entender por que Jesus falou nesse termo. Porque Jesus está falando de pessoas que estão famintas, mas estão querendo saciar a sua fome terrena e natural. Mas Ele pode saciar a sede da nossa alma. E é interessante isso que Jesus vai falar, né? Como Ele disse também sobre a vida, né? No versículo 35, Ele vai falar: eu sou o pão da vida. Não, na verdade, no versículo 33, ele fala: porque o pão da vida é o que desce do céu e faz o quê? Dá vida ao mundo. Aí no versículo 53 ele vai falar assim: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos, porque Ele é a vida. Nós não temos vida em nós mesmos, queridos, a menos que nos alimentemos de Cristo. A vida plena, a vida satisfeita, a vida saciada, a vida vigorosa, a vida genuína, só é possível
em Cristo Jesus. Jesus não está falando de uma sobrevida. Jesus não está falando daquele estado que a gente está vivendo apenas esperando e até desejando que tudo acabe logo porque está tudo muito difícil. E a pessoa está achando é melhor morrer logo do que ficar assim. Isso é sobrevida. Sobrevida é aquele estado que o médico chega para aquela pessoa que está já moribunda, perto da morte, e fala para o familiar: eu estou dando aqui um alívio para essa pessoa, porque agora é só esperar o mal chegar. Não, Jesus tem mais do que isso para a gente. Jesus tem a verdadeira vida para mim e para você. Jesus tem vida para aquele que está perdendo vontade de viver. Jesus tem vida para aquele que está depressivo. Jesus tem vida para aquele que está sofrendo. Jesus tem vida para aquele que está se entregando aos seus pecados, às suas próprias vontades. Jesus tem a verdadeira vida. Vida completa e vida plena. A vida que Jesus nos dá é vida desejável de se viver. Você pode repetir isso comigo? A vida que Jesus nos dá é vida desejável de se viver. E não viveremos essa vida a menos que nos entreguemos a Ele completamente. Se nós não nos entregarmos completamente a Ele. Porque só na presença dEle, fazendo a vontade dEle, seguindo a Ele, buscando conhecer mais a Ele, buscando ser mais igual a Ele, sentir como Ele sente, pensar como Ele pensa, amar como Ele ama, a menos que não experimentemos essas coisas, nós não teremos a vida plena. Mas em Cristo nós teremos a vida plena e saciaremos a nossa alma, porque Ele satisfaz a nossa alma. E a pergunta, eu já estou chegando no final: será que nós já encontramos essa vida em Jesus? E essa pergunta não é para um crente apenas, mas é para crente. Será que eu posso dizer que Cristo realmente satisfaz a minha alma a tal ponto que eu não preciso de mais nada? Será que Cristo já chegou a esse patamar na minha vida? De ser realmente aquilo que me completa, aquilo que me satisfaz, aquilo que me faz viver uma vida plena? Eu me sinto plenamente satisfeito em Cristo, a tal ponto que mesmo que eu possa até me satisfazer com essas coisas terrenas, lícitas, é claro, de comer, me divertir, sair, mesmo que eu faça isso, a presença dele na minha vida é o que realmente me satisfaz, a satisfação plena vem dele. Porque casa entre nós, querido, às vezes a gente pode ter até dinheiro para fazer muitas coisas, mas se Cristo não for a nossa fonte de vida e de plena satisfação, nós nunca ficaremos satisfeitos. Mas quando nós temos Cristo, se eu não tenho o que quero, se eu não tenho o que desejo, a presença dele na minha vida supre todas as necessidades e me satisfaz. Entendamos o seguinte, queridos: as pessoas estão nos bares, nas baladas, nos vícios, nos pagodes, saciando a sua vida em coisas pecaminosas, é porque elas estão com fome, é porque a alma delas tem fome, elas só não encontraram ainda onde saciar a sua fome. E elas continuam cada vez mais se embebedando, se drogando, se prostituindo e fazendo todo tipo de pecado, porque elas ainda não encontraram o pão da vida. Elas não sabem que só o pão da vida pode saciar a vida delas, pode saciar a alma delas, pode saciar a fome que elas têm. E elas vão continuar procurando saciar sua fome nestas coisas até que elas encontrem o pão da vida. Há duas coisas que eu quero falar para a gente encerrar e ceiar. Primeiro, nós crentes precisamos aprender a saciar nossa fome em Cristo. Porque nós não somos diferentes de ninguém que está lá fora. Nós também temos fomes de todo tipo. A nossa carne grita ainda. Nós estamos em busca de satisfação.
Crentes caem em pecado, crentes caem em frieza espiritual, porque ainda não entenderam que Cristo veio para salvar, mas também para saciar a nossa fome, para saciar a nossa vida, para saciar a nossa sede. Nós precisamos olhar mais para a cruz, olhar mais para Cristo e encontrar nele a nossa satisfação e prazer na vida. Olhar para Ele, para tudo que Ele foi como homem, para tudo que Ele é, para tudo que Ele fez, tentar ser igual a Ele, se aproximar de Cristo, ser igual a Cristo, sacia a nossa fome, sabia? Hoje eu não foquei muito no tema que eu venho pregando sobre a plenitude de Cristo, sermos iguais a Cristo, mas entenda, quanto mais formos iguais a Cristo, mais saciados nós seremos. Mais completos, porque Cristo nos preenche. Ele é pleno. E se formos pleno dele, nós teremos a vida plena. Então, cuidado, cuidado para não estar buscando saciar a sua fome de vida em coisas terrenas. Cuidado. Porque essas coisas podem te levar a vícios, essas coisas podem te levar ao pecado, essas coisas podem te levar para longe de Deus. Busque saciar a sua fome em Deus. Nós temos, a segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: nós temos que levar o pão da vida e a água da vida aos famintos e sedentos de Urucânia. Tem mais amém aí? É só esse mesmo. Nós precisamos entender isso. A gente tem que se colocar no lugar de Jesus nesse texto. Jesus olha a multidão e Jesus pensa em quê? Em alimentar aquela multidão. Nós temos que olhar para a multidão à nossa volta. E nós precisamos pensar, nós temos que alimentar essa multidão. Com arroz, feijão, até pode ser. Mas nós temos que alimentar essa multidão com o pão da vida, com a água da vida. E somos nós que temos esse pão. Somos nós que podemos buscar esse pão. Sabe qual era a ordem que tinha lá, no povo lá no Maná? Não ia toda a família buscar. O chefe da família ia lá pegar aquele maná para alimentar a sua família. Vamos buscar mais de Cristo para nós, para que nós possamos alimentar esse povo de Urucânia com Cristo Jesus. Vamos entender que essa madrugada talvez você não dormiu direito porque tinha um bar na sua casa perturbando você. Vamos entender que daqui a 4 meses nós temos um carnaval, aquela rua 7 vai estar cheia de pessoas, e vamos parar de criticar essas pessoas e olhar para elas como pessoas que estão sedentas e com fome, e nós temos alimento para dar para elas. Mostrar para ela que só Jesus pode saciar a sua alma. Nada pode mudar isso. Não há outra comida que pode saciar a fome do ser humano, a não ser Jesus. Amém? Vamos ceiar. Ministério de louvor.